nós começamos no domingo passado a exposição dos 10 mandamentos. Fiz uma introdução sobre Êxodo 20, versos 1 e 2, e hoje a gente vai expor o primeiro mandamento, que é o versículo 3 do capítulo 20, bem curtinho, como vai acontecer em outros dias de exposição dos 10 mandamentos. A gente vai falar sobre poucas palavras e tentar mostrar a riqueza dessas poucas palavras. Então, eu peço que você leia comigo e a gente vai começar hoje uma sessão de decoreba dos 10 mandamentos. Quando eu falo decoreba, eu não quero falar negativamente, não. Eu quero dizer que eu gostaria que todo o povo de Deus entendesse ou lembrasse, pelo menos do cabeçalho de cada mandamento, para que isso se tornasse comum nas nossas conversas, para que a gente falasse uns com os outros, se referindo aos mandamentos e nós entendêssemos eles bem. Então, crianças têm mais facilidade de decorar, eles serão estimulados pelos pais a decorarem, mas eu quero que isso também faça parte da vida dos adultos. Então, vamos ler juntos Êxodo 20, verso 3. Leiamos juntos. Não terás outros deuses diante de mim. Bianca, agora tira daí, por favor. Então vamos ler agora juntos, né? Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Eu quero encorajar os pais a ajudarem os filhos com esse boletim infantil que foi preparado com tanto capricho, a preencherem não só o que aconteceu na liturgia, mas inclusive o que vai acontecer agora, à medida que nós expomos a palavra de Deus, tá bom? E para as crianças que são maiores e conseguem anotar e escrever o título do sermão, escutem, crianças que sabem escrever, o título do sermão é Não há outro Deus. Não há outro Deus. Veja, eu já falei no domingo passado que os 10 mandamentos são o resumo da lei de Deus, são considerados na Bíblia as 10 palavras, uma espécie de código completo da lei moral de Deus, que rege a vida de todo mundo, ou deveria reger a vida de todo mundo. Eu disse na primeira mensagem também que a lei revela o caráter do legislador, que é Deus, e ela é dada ao povo num contexto de aliança. É por isso que Deus começa dizendo, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, eu estou em aliança com vocês. Agora, eis as regras que devem reger o nosso relacionamento. Inclusive, eu falei que as pessoas falam muito de amor e esquecem que amor exige regras, que tem maneiras certas de nós amarmos. Nós não amamos o colega de trabalho da mesma maneira que a gente ama um cônjuge. A gente não ama, por exemplo, um amigo da mesma maneira que a gente ama um empregado. E não é errado a gente amar de maneiras diferentes. O próprio Jesus diz assim, eu não vos chamo de servos, porque eu vos chamo de amigos, porque eu tenho falado aquilo que eu tenho recebido do meu Pai. Em outras palavras, a gente fala de maneira mais íntima com amigos do que a gente fala com empregados. E essas são maneiras diferentes, regras diferentes que a Escritura nos dá para a gente amar. Bem, os 10 mandamentos são isso. Eles são regras para a gente amar a Deus e ao próximo de maneira agradável a Ele. Agora, graças a Deus que Ele não dá as regras para a gente primeiro amá-lo para depois Ele amar a gente. Um dos aspectos principais da mensagem do domingo passado foi dizer que a graça antecede a lei. Deus não começa assim, não tem outro Deus, e aí eu me comprometo contigo. Não, Deus fala assim, eu já me comprometi com você, agora não terás outros deuses diante de mim. Eu já te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você já é povo de propriedade exclusiva minha. Agora então, viva dessa maneira. Então, isso mostra que a lei de Deus, ela vai nortear a vida santificada, a vida de adoração a Ele. Então, nesse primeiro mandamento, nós vamos meditar sobre esse Deus que é singular, que exige adoração exclusiva. Vamos mostrar como esse primeiro mandamento, ele revela certos pecados que mostram mais e mais a nossa necessidade de Cristo. E depois, como é que nós devemos, a partir de Cristo e vivendo em Cristo,
buscar uma vida de total dedicação a Deus. Isto é, dedicação exclusiva a Deus. Então, eu vou seguir na mensagem aqui o tema da adoração a Deus, porque Deus sabe que o nosso coração é enganoso. Nós ouvimos numa das orações aqui das ciladas do coração. De fato, nós ouvimos já há bastante tempo um autor, João Calvino, dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, isto é, ele produz idolatria com frequência, porque o nosso coração sempre quer estar apegado a alguma coisa. Então, mesmo que ele não seja religioso, ainda assim ele é idólatra. Entende o que eu quero dizer? Ele não é religioso no sentido de que ele diz não ter uma religião oficial, mas ele não consegue fugir da ideia de que ele tem coisas na vida que ele adora. Adora. Com força. Isto é, com esse senso de devoção mesmo. Mas isso não é verdade só dos ímpios. Isso é verdade também de gente crente, que, como nós falamos ao longo da liturgia, dividem o seu coração e comprometem a sua lealdade a Deus. Um coração que divide a sua lealdade não é exclusivo do Senhor. Portanto, esse vai ser o foco do estudo do primeiro mandamento. E como eu prometi, eu vou fazer sempre 4 partes na nossa mensagem, não de tamanhos iguais, mas eu quero primeiro mostrar o que significa o mandamento, depois que pecados ele revela, depois por que a gente precisa de Cristo então, e no final, como é que a gente incorpora esse mandamento à vida cristã, tá bom? Então vamos para a primeira parte, que é o significado desse mandamento. O que ele significa? O que Deus queria ensinar? E a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que ele queria ensinar para o povo que ouviu ele pela primeira vez. Eu mencionei no domingo passado que esse é o povo que saiu do Egito. E quem saiu do Egito saiu de uma cultura com muitos deuses. Agora não pense que Israel ficou imune a isso. Israel ficou tão contaminado com a religiosidade egípcia que a gente leu no nosso texto aqui do bezerro de ouro, que quando eles pensaram no Senhor, Deus de Israel, eles fizeram um bezerro, que nem os deuses do Egito, que tinham formas de animais. Então, eles não estão imunes à religiosidade egípcia. Quem foi tirado do Egito não teve o Egito totalmente tirado do coração, entende? O Egito veio junto no coração, mesmo no deserto. Então, quando Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, ele está lidando com o problema de deuses não terem sido removidos da vida de Israel. Mas isso não é um problema só de quem estava no deserto. Vamos lembrar como lá na frente, o grande rei Salomão, embora fosse sábio para não pedir riquezas e não pedir poder, não pedir fama, não pedir mulheres, mas pedir sabedoria para governar, no final da vida dele se mete em muitas idolatrias porque faz alianças com várias mulheres estrangeiras. Esse é um exemplo de como até quem é crente pode se meter em idolatrias. Então, entenda que o mandamento está sendo dirigido a um povo que é cercado de politeísmo, de adoração a vários deuses. E por isso, Deus precisa enfatizar a sua singularidade, não há outro Deus. Quando a gente adora outra coisa que não o Senhor, nós estamos sendo enganados. Se não há outro Deus, então nós somos adoradores que precisam adorá-lo somente. Agora, explicar inicialmente isso não revela tudo que o mandamento abrange. Por quê? Porque existem regras que eu quero ajudar você a entender para que os mandamentos sejam entendidos na sua riqueza. Então, nós temos na nossa tradição presbiteriana, o Catecismo Maior de Westminster, a gente não leu aqui, a gente leu o breve, mas ele traz regras de interpretação dos mandamentos. E eu quero resumir algumas dessas regras em três ideias bem simples, tá? 3 palavras para quem gosta de anotar. 3 palavras e aí eu vou explicar o que isso significa. Então é a minha maneira de tentar resumir um pouco das regras de interpretação dos mandamentos. Primeiro, a lei é perfeita. A palavra para anotar é perfeita. O que isso significa?
que quando ela exige obediência plena a todos os preceitos. Então, qualquer falha, não só ato cometido, mas até disposição de coração, uma potencialidade para isso, já é pecaminoso. Já é pecaminoso, porque a lei é perfeita, ela não exige só conformidade de comportamento, ela exige conformidade de coração, de disposição. Por isso que Jesus demonstrou lá no Sermão do Monte, ouviste que foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo que quando você olha para uma mulher de maneira impura, você já adulterou. O que ele está tentando mostrar? Que cada mandamento, a lei de Deus, ela é perfeita, ela exige conformidade não só no que a gente faz, mas inclusive no nosso interior. Não só no que é exterior, mas no nosso interior. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente interpreta os mandamentos. Do contrário, nós nos tornamos parecidos com os fariseus, que eram mestres em conformidade externa, mas hipócritas com respeito ao seu interior. Segunda palavra-chave para a gente entender os mandamentos é que a lei é abrangente. Então, primeiro, ela é perfeita. Em segundo lugar, ela é abrangente. Isso significa que cada mandamento toca em várias manifestações. Isto é, não terás outros deuses diante de mim, não vai tocar só em outros deuses, mas vai tocar em maneiras com as quais a gente adora o Deus verdadeiro de forma errada. Tá? É por isso que os mandamentos, às vezes, eles têm sobreposição de cobertura de áreas, porque cada mandamento cobre todos os pecados da mesma classe. Então, exemplo, quinto mandamento fala, honra teu pai e tua mãe. Né? Então, embora especificamente ele esteja falando de honrar pai e mãe, de maneira mais abrangente, ele está falando sobre o respeito a todo tipo de autoridade. Você não pode dizer assim, não, está falando pai e mãe. Você não é pai. Então os mandamentos, eles foram feitos para que eles fossem um resumo sintético, né? Assim, mas com um significado abrangente. Então essa é a segunda palavra. E a terceira, para a gente tentar entender melhor os mandamentos, é que a lei é concisa. A lei é concisa. Então primeiro ela é perfeita, segundo ela é abrangente, terceiro ela é concisa. O que significa isso? Que quando o mandamento traz uma proibição, por trás dessa proibição também tem um princípio moral positivo. Isto é, Deus não fala só não, por trás do não tem uma espécie de sim que ele exige. E vice-versa, por trás do sim tem uma proibição. Isso significa que nós não devemos olhar para a lei apenas como restritiva. Ela tem muita restrição. 8 dos 10 mandamentos começam com um não. Por que ela tem tanta restrição? Eu imagino que seja porque o pecado tenta se manifestar de múltiplas formas e isso significa que boa parte da nossa educação normalmente é tentando conter pecadores. Não é assim, Isa? Não pode, não pega, não encosta. Papai falou não. Olha quantas vezes a gente fala não. Porque pecado é assim, a gente tem que restringi-lo. Mas só que não é só isso que a lei faz. Ela também quer que a gente entenda o que é cumpri-la positivamente. Então vamos lá. Quando a Bíblia, no 6º mandamento, diz não matarás, ela não está impedindo você só de ser assassino. Você não pode dizer, eu cumpro o mandamento porque eu nunca matei ninguém. Não. Ela está dizendo que você tem que fazer tudo o que é possível para promover a vida do outro. Promover a vida do próximo é exigido. Promover o bem-estar, o florescimento da vida do outro é um mandamento sobre você e eu. Isso mostra que a lei é concisa, não é? Ela está dizendo uma coisa só, mas ela tem princípios por trás. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco do que significa o mandamento. E é claro, lembremos-nos de que esse mandamento, primeiro que a gente está estudando, ele foi fundamentado no prefácio gracioso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então isso significa que quando a gente
tem que obedecer esse mandamento, nós devemos responder à graça de Deus derramada sobre nós. Tem um exemplo muito legal na história de Josué, um texto que você já ouviu antes, se você é um cristão há algum tempo, que é quando, no discurso final de Josué, ele narra todo o livramento que Deus operou na vida de Abraão, quando tirou da terra, depois quando tirou o povo do Egito, no Êxodo, com Moisés. Aí ele chega na famosa exortação: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe que o que Josué está fazendo é, ele narrou a obra redentora, desde quando Deus tirou Abraão da idolatria, em Ur dos Caldeus, depois quando tirou o povo do Egito, da idolatria egípcia, para então dizer, isso requer de você uma resposta de escolha, de amor, um amor que não só envolve sentimento, tá? Quando eu falo amor, eu disse isso no domingo passado, preciso repetir, eu não estou falando só de sentimento, não é aquele calorzinho que a gente sente no peito, não é isso. Amor, na Escritura, é primordialmente uma escolha, por isso que Josué fala assim, escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Então, eu quero que você compreenda que quando, nós citamos muito esse texto de Josué, mas quando Josué o falou, ele soube falar depois de contar a história da redenção de novo. Por quê? Nós só servimos a Deus de maneira exclusiva quando o Evangelho inunda o nosso coração. Quando a gente tem uma visão bonita da salvação. Uma visão gloriosa do Evangelho. Aí a gente diz, Senhor, eu quero servir só ao Senhor. Tanto é que nos momentos bons da vida cristã você não faz esse tipo de declaração, mas ela não reflete todos os momentos da sua vida cristã. A devoção integral ao Senhor. É só quando o Evangelho inunda o seu ser. Aí você diz, Senhor, eu quero só o Senhor. E não mais ninguém. Então, veja, porque Deus é o meu Senhor e Salvador, faz sentido eu responder a Ele de forma que corresponda à aliança com Ele. O que significa responder a Ele de forma que corresponda à aliança? Conhecendo a Deus, honrando a Deus, confiando em Deus, submetendo com exclusividade a Deus. Isso é amor. Agora, eu usei 4 verbos que tem tudo a ver com o que acontece num casamento. Isto é, quando, não é à toa que a Bíblia usa a analogia do casamento para falar da nossa relação com Deus. Por quê? Porque quando a gente conhece, quando a gente casa, a gente quer conhecer esse alguém. Não faz sentido a gente não amar, se envolver e conhecer melhor aquele com quem a gente se casa. Mas a gente também deve honrar o nosso cônjuge. E honrar a Deus significa fazê-lo objeto da nossa adoração. Isso é exclusivo do Senhor. É claro que a gente não deve fazer isso com um cônjuge. Mas o meu ponto é mostrar assim que numa relação de amor, você quer conhecer, você quer honrar, você quer confiar no outro. Do contrário, o casamento não está bom. Não é diferente com Deus. Então, se eu disser para você assim, você tem dificuldade de confiar no Senhor? Você fala, eu tenho, pastor. Então significa que o casamento está ruim. Entendeu? Porque se ele, marido perfeito como é, não aquieta as suas ansiedades, então está ruim o casamento. O meu ponto é dizer que a nossa resposta precisa ser uma resposta de quem sabe da redenção de Deus e que só pode responder assim ao objeto amado. É o amor pelo Senhor que nos faz querer conhecê-lo, querer honrá-lo, confiar nele e submeter a ele. Então, eu creio que, de uma maneira resumida, é verdade, mas é isso que significa esse mandamento, é isso que ele quer destacar para a gente.
Agora, quais pecados esse mandamento revela? Em segundo lugar, quais pecados esse mandamento revela? Bem, se não há outro Deus além do Senhor, e a gente já falou isso na liturgia, então os outros deuses são falsos. E se os outros deuses são falsos, por que Deus pede para não ter outros deuses? Isto é, os meninos poderiam fazer uma ótima pergunta em casa, dizer assim: papai, mamãe, é verdade que só tem um Deus? Sim. Então por que Deus fala para não ter outro Deus, se só tem um Deus? A resposta é porque o nosso coração faz aquilo que não é Deus, amado como se fosse Deus. É isso que é idolatria. Não é que existam deuses de fato, mas o coração corrupto os inventa e os ama como se fossem deuses. Nós adoramos a criatura em lugar do Criador, disse Paulo. E veja, isso desde tempos remotos. Por exemplo, por que Baal era tão apreciado na história do Antigo Testamento? Você já leu várias histórias da Bíblia? Não tem lá o tal do Baal. Quem era Baal? Baal era a figura que representava a fertilidade. Então, toda vez que você estava num lugar em que tinha chuva e aí nascia as plantas, era Baal operando. Então, para eles era muito visível um poder ali extraordinário acontecendo. E eles, então, dedicavam isso a nomes de deuses. Quando a gente está afastado do Criador, é isso que acontece. A gente deixa com que os poderes surpreendentes da criação, chuva, trovão, fertilidade, se transformem em deuses. Mas isso não é um problema só do passado. Isto é, Baal, Zeus, eu sei que eles são deuses do passado. E o homem contemporâneo fala assim, isso aí era num tempo em que os homens não conheciam ciência. Mas a verdade é que eles continuam absolutizando coisas criadas. É por isso que o homem continua adorando a força humana, ele continua amando as riquezas, ele continua cobiçando coisas diversas. Inclusive, até hobbies, a gente chama de hobby para dizer assim, não é a coisa mais importante na minha vida, olha como é camuflado, não é mais importante, é só um hobby. Quando tenho um tempo livre, assim, eu me envolvo. Mas hobbies muitas vezes dominam nossa vida. Para alguns podem ser os games, para os outros pode ser o esporte, para outros é fitness, não importa. O que eu quero dizer é que até coisas boas podem cativar o nosso coração de maneira ruim. Porque isso mostra que essas coisas elas não vêm com placa de idolatria. Elas vêm como coisas saudáveis, boas, permitidas à nossa vida, mas que o nosso coração se apega exageradamente a elas. Como toda outra prática idólatra, qualquer tipo de espiritismo estava envolvido nesse mandamento. Não é? Satanás e os seus demônios são aqueles que estão controlando muitas práticas comuns e as pessoas, sem saber, estão cativadas pelos demônios. Paulo não teve receio de falar isso quando ele escreveu aos Coríntios. Então, é importante a gente entender que quando o mandamento diz não terás outros deuses diante de mim, ele não está revelando só um problema para quem está lá fora, ele está revelando um problema para quem faz parte do povo. Vou dar um exemplo. Quando Moisés alertou o povo de não ouvir falsos profetas, ele deu duas dicas em dois momentos diferentes de Deuteronômio. Uma delas é fácil, que é assim, se o que ele falou não aconteceu, não é de Deus. Você fala, ok, é seu, tranquilo. Mas a outra é assim, se o que ele falou aconteceu, mas aí ele diz, vamos e sirvamos outros deuses. Você sabe que ele não é do Senhor. Esse segundo é muito interessante. É para mostrar que o inimigo usa de coisas que fascinam as pessoas. O profeta profetiza, vai lá e fala alguma coisa e você diz, pastor, e aconteceu, pastor? Exatamente. Para enganar o seu coração. A seguir aquele guru, a acompanhar aquele pastor, a fazer isso, aquilo. É exatamente isso que acontecia nos dias de Moisés. Ele fala, vamos e sirvamos outros deuses. Seu coração fica dividido, ao invés de confiar no Senhor e na sua palavra, você vai confiar em outros direcionamentos. Então perceba que esse era um problema lá atrás e continua sendo um problema hoje. Então,
Quando a gente fala que o mandamento ele é abrangente, ele é perfeito, ele é conciso, aquelas 3 palavras que eu dei de interpretação, significa que eu não peco apenas quando eu adoro um ídolo feito de barro. Eu peco quando eu mostro algum tipo de descrença ou eu sou negligente para com Deus. Algumas pessoas estão quebrando o primeiro mandamento por causa do seu ateísmo. Outros estão quebrando por causa do seu desleixo espiritual. E a abrangência se mostra no fato de que, como eu disse, cada ato de amor para com Deus engloba, cada ato de falta de amor para com Deus engloba outros pecados. Então, a falta de confiança em Deus, por exemplo, significa que ele não é digno de ser confiado. A minha ansiedade revela isso. Ou a minha frieza mostra que ele não é digno de ser honrado. Às vezes, alguns de nós querem saber coisas que Deus não revelou. E o Catecismo Maior de Westminster diz: querer investigar curiosamente os segredos de Deus é quebrar o primeiro mandamento. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus diz assim, as coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a mim. Isto é, não procure saber coisas que eu não te mostrei. Confie em mim. Não tenha outro Deus além do Senhor. É por isso que todo tipo de adivinhação, de busca por necromante, por vidente, era pecaminoso, porque era querer ir atrás de coisas encobertas. Mas, como eu falei, isso não é um problema só de tempos passados. Então eu estou indo e voltando o tempo todo para você entender que os pecados que são tão retratados no Antigo Testamento, eles também nos atingem hoje. Eles também nos atingem. A Bíblia mostra que o nosso coração pervertido, ele é facilmente idólatra. Então eu quero dar um exemplo bem prático para nós. Davi era um homem íntegro de coração. Você sabe que ele era, a Bíblia diz isso dele. Mas numa das suas orações, no Salmo 86, eu acho que ele evidencia muito bem como até nós que amamos a Deus podemos quebrar o primeiro mandamento. Ele fala assim: Senhor, ensina-me a temer só o teu nome. Salmo 86, 11. Ensina-me a temer só o teu nome. Por quê? Porque o coração dele temia outras coisas também, ele sabia disso. O problema da idolatria é que a gente passa a dividir as confianças de Deus e outras coisas, os temores. Ou a gente busca alegria, satisfação em outras coisas, como se o Senhor não bastasse. E a gente se engana dizendo, não, para mim não é importante, eu só quero ter o suficiente. Como se a gente não estivesse evidenciando um coração idólatra. Então, ídolo é aquilo sem o qual você entra em desespero, fica ansioso, não consegue viver sem. Quando você constrói uma vida em que a alegria depende de alguma coisa acontecer, a gente é idólatra. Percebe como esse mandamento é muito mais abrangente? Eu quero usar um insight do pastor Tim Keller, que escreve um livro sobre idolatria. Ele diz que a Bíblia usa 3 metáforas para ajudar a gente a entender a idolatria. A primeira é uma metáfora de matrimônio, que é assim, idolatria é como se fosse adultério com amantes que não o Senhor. Então, diante dessa metáfora, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que faz você sonhar durante o dia? Isto é, o que cativa o seu coração? Esse é um exemplo de idolatria. Uma outra metáfora usada na Bíblia é a metáfora religiosa, é a ideia de você fazer sacrifícios para agradar deuses que nos protegerão. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que te aflige? Do que você tem medo? Isso talvez revele como é que você busca segurança. Alguns de vocês têm medo de perder a saúde, então você investe o máximo que puder no plano de saúde. Alguns de vocês têm medo de perder amigos, então você gasta tempo com os amigos e honra os amigos e presenteia os amigos. Alguns de vocês têm medos
que exigem um investimento pesado para trazer um grau de confiança, de proteção. E tem também a metáfora política. Tim Keller fala que por isso que a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. E a ideia de que eu tenho alguém que é governante e eu estou embaixo servindo a esse governante. Então, a pergunta que a gente pode fazer é assim: o que te deixa incontrolavelmente irado? O que te tira do sério? Isso mostra que tem alguma coisa controlando você. E quando você fica destemperado, quando alguma coisa te ofende, você fica descontrolado, isso mostra que tem um outro Senhor que te controla. Então, eu encerro esse segundo ponto dizendo que nós costumamos pensar em ídolos como sendo coisas ruins, mas elas não são ruins. Ídolos frequentemente são coisas boas que a gente dá mais crédito do que deveria dar. Entendeu? Pode ser uma boa reputação, pode ser um relacionamento matrimonial. Veja, eu tenho que amar meu cônjuge, mas eu sempre corro o risco de amar de forma desordenada. Pode ser o desejo de ser amado e aprovado pelos outros. É ótimo ter amigos que nos amam, mas às vezes isso nos controla. Pode ser a competência profissional, que você tem que ser alguém que honra a Deus pela sua competência, mas isso por vezes consome a nossa vida. Pode ser a excelência acadêmica, pode ser busca por segurança, qualquer coisa, que em si mesmas não são erradas, mas que nosso coração transforma em ídolos. É por isso que, em terceiro lugar, a gente precisa de Cristo. A gente precisa de Cristo salvando-nos do castigo da lei, porque Cristo é o único que cumpre perfeitamente a lei e ainda assim recebe o castigo da lei em nosso lugar. Ele, por exemplo, é aquele a quem nós devemos honrar e adorar quando nós cumprimos a lei. Então, num certo sentido, olha que interessante, Cristo não só é o nosso perdoador, mas ele também é aquele a quem nós honramos todas as vezes que nós cumprimos o mandamento. E quando nós não cumprimos e vamos a ele por perdão, significa que Cristo nos basta. Cristo nos basta. A gente falou aqui pouco até agora, mas durante a liturgia nós lemos uma pergunta que fala assim: por que diz, não terás outros deuses diante de mim? O diante de mim tem a ver com a vida cristã, tem a ver com nossa vida ser vivida diante de Deus, aos olhos de Deus. A nossa vida não escapa aos seus olhos. E isso, sabe, parece muito difícil, porque você pensar assim: eu consigo viver de maneira correta diante dos olhos dos guardas de trânsito, quando ele não está olhando você correr entre um pardal e outro. Você consegue viver corretamente diante do seu patrão quando ele saiu do escritório e você consegue usar um pouquinho de tempo pessoal para você fazer alguma coisa. Você consegue, assim. As pessoas olham para você como sendo correto porque eles não têm olhos o tempo todo voltados para você. Mas o Senhor Deus nunca tira os olhos de você. Como é que você vai viver santamente diante dele? Parece impossível, não é? Tem uma história que eu acho que nos ajuda nisso um pouquinho. Em Gênesis 17, é aquela história em que Abraão acabou de ter na verdade não acabou, mas o capítulo anterior diz que ele não esperou vir um filho natural com Sara e teve um filho com a serva Agar. E aí Deus começa o capítulo 17, quando o menino já é um adolescente, dizendo assim: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença significa não tenha outros deuses além de mim. Não busque atalhos para que a minha promessa seja cumprida. Observe que Deus está ensinando a Abraão que a vida dele deve ser vivida na presença dele. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Ele perscruta até o nosso íntimo. Então, quando Deus prometeu um filho a Abraão, lá atrás, quando ele tinha 75 anos, e quando ele tinha 86, não veio esse filho, e ele acabou tendo com Agar, mostra que nós somos tentados a pensar que Deus foi exigente demais. Deus prometeu um filho, passou 11 anos, e aí Deus pegou pesado com o cara.
No entanto, olha que interessante, Gênesis 17 vem num contexto em que Deus não só exige o impossível de Abraão, ele renova a sua aliança com Abraão. Ele diz, eu vou te dar um outro nome, você agora vai ser chamado de Abraão, porque você vai ser pai de numerosas nações, vou te dar uma terra, eu vou fazer uma aliança perpétua com você, e inclusive ele institui um sacramento, que é a circuncisão. Por quê? Porque Abraão estava tendo dificuldade em crer que ele poderia procriar com a sua amada. Então Deus deu um sacramento relacionado à procriação. Querido, sabe o que isso ensina pra gente? Que Deus, a lei de Deus sempre nos leva àquele que teve a Deus como único Senhor. Isto é, a lei de Deus, ela mostra muito pecado nosso. Eu falei um monte de idolatria aqui, e do jeito que eu falei, você fala assim, pastor, ninguém escapa. Exatamente. Porque o objetivo da lei é sempre nos levar ao único que cumpriu a lei. Quer ver um exemplo de como Jesus é o perfeito cumpridor do primeiro mandamento? À medida que ele ia aproximando da cruz, todos os confortos de uma vida abençoada estavam sendo tirados da vida dele. Isto é, Jesus não estava mais experimentando uma vida de alegria, porque ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. No Getsemane, ele pediu a ajuda dos seus amigos, irmãos, discípulos. Vigiem comigo, porque a minha alma está aflita. E quando ele chega na cruz, Deus o desampara. Mas mesmo assim, quando ele fala com Deus, como é que ele chama ele? Meu Deus, por que me desamparaste? Isto é, mesmo experimentando as coisas mais terríveis, ele continua não tendo outro além do Senhor. Ele é o perfeito cumpridor do primeiro mandamento. Então, a gente tem que chegar para ele e pedir o socorro dele para perdoar as nossas idolatrias, para nos colocar num santo caminho e nos ensinar o que significa ter a Deus como único Senhor. E aqui que entra os sacramentos. Daqui a pouco nós vamos celebrar um dos sacramentos. E o que são esses sacramentos? A lembrança de que a gente sempre precisa se voltar para o Senhor. Sempre. Nós sempre precisamos dizer, Senhor, o meu coração não foi totalmente seu essa semana. Não foi. Eu tive outros deuses além do Senhor. Por isso eu preciso novamente confirmar minha devoção a Ti, meu compromisso contigo. Quando a gente participa da ceia, nós estamos crendo que nós somos propriedade exclusiva dele, mas que devemos responder em devoção completa a ele. Eu termino mostrando como é que isso tem que fazer parte da vida cristã. Eu quero fazer duas aplicações e encerrar a minha exposição. É assim, se Deus não só nos leva a Cristo por perdão, mas também para a gente viver de maneira santa, eu quero que você pense em como buscar obedecer esse mandamento pode ser bênção no seu testemunho para com os de fora, mas também encorajando os de dentro. Vamos falar primeiro do testemunho aos incrédulos. Deus não tolera que você tenha várias verdades ou pluralismo. Então, quando você fala de Deus e não define o Deus de quem você está falando, ele fala, eu confio em Deus, conforme a cabeça dele. Então, uma das coisas que a gente tem que levar as pessoas a expressar para que a lei de Deus mostre a sua falha de devoção a ele, é de que Deus você está falando. O que você pensa sobre esse Deus? Você lembra a pergunta de Jesus? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Jesus não está perguntando sobre os fariseus que o odiavam, que o consideravam um blasfemo. Ele está perguntando para as pessoas que tinham simpatia por ele. É por isso que as respostas são boas. Do tipo assim, alguns acham que você é Jeremias, João Batista ou um outro profeta. É parecido quando você testemunha nesse Brasil, que boa parte diz, eu amo Deus. O que Deus você está falando? O que você sabe dele? O que você pensa sobre ele? E todo e qualquer conceito que não reflete a verdade bíblica mostra que essa pessoa está em idolatria. Então, quando você conversar com pessoas descrentes sobre Deus, não seja vago, tá bom?
Você solta a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus do jeito dele, e todo mundo está falando de Deus e parece que são todos adoradores do verdadeiro Deus. Nada disso. Não seja vago. Faça como Jesus. O que você pensa desse Deus? O que você acha que ele é? O que você acha que ele exige de você? Isso vai ajudar as pessoas a se olharem como menos corretas do que elas achavam que eram. É assim que a gente tem que aplicar a lei na vida de incrédulos. Mas e na nossa vida? Bem, eu fiz isso ao longo de todo o sermão e quero que você entenda que idolatria precisa sempre estar diante dos nossos olhos como um perigo possivelmente nosso. Isto é, para que a gente não caia no erro de ficar pensando em outros e em idolatrias escancaradas na vida de pessoas que nós conhecemos, a gente sempre fazer um check-up. Cada culto é um check-up. É um olhar para o nosso coração para ver se nós estamos sendo controlados, cativados por outra coisa além do Senhor. A minha oração é que você tenha a humildade de reconhecer que há idolatrias atormentando o seu coração sempre. E do seu irmão. Então, ouça a repreensão dele em amor e ajude-o a andar em novidade de vida. Vamos orar. Senhor, nós somos gente pecadora que tem dificuldade de devotar-se a Ti somente. Nós estamos aqui porque algum interesse nós temos em Ti. Isto é, todos que estão aqui, Deus, muito provavelmente estão aqui porque têm algum apreço por Ti. Não necessariamente são servos genuínos Teus. Então, nossa oração é que os que têm congregado aqui em Pedras Vivas sejam impactados pela Tua palavra e reconheçam que estão distantes de Ti e se dobrem perante o único Senhor, pois não há outro Deus. Pedimos também que aqueles que Te amam e que participam de nossa congregação tenham a humildade de reconhecer que estão sujeitos a idolatrias e precisam da repreensão da Tua palavra em todo o tempo. Todos nós precisamos, Deus. Então ajuda-nos todos e faz-nos gente que ama um ao outro, exortando em amor, carinhosamente, afetuosamente, para que sejamos libertos de nossas idolatrias e caminhemos amando o Senhor sobre todas as coisas. Nós pedimos isso no nome de Cristo. Amém.